Muito bem, gente. Olá. Estamos começando hoje, então, esse estudo em Apocalipse. O objetivo, até o que eu falei uma vez, pessoal, é estudar o livro de Apocalipse mesmo, né? Por que o livro de Apocalipse mesmo? Porque você pode estudar escatologia, que são os últimos acontecimentos, as últimas coisas, ou estudar Apocalipse, ou seja, o meu foco é entender o que o livro está dizendo e não ficar interpretando como vai ser o futuro, tá? Ficar focando, vamos ver como vai ser o futuro e tudo mais. Olá. Então, é um pouquinho esse foco que eu gostaria de dar, até assim, nós tentarmos entender melhor o livro, e até vocês vão entender um pouco melhor o meu foco aqui, quando a gente começar a rodar, a começar o estudo. Vou esperar o pessoal se ajeitar aí. Até, já no primeiro slide já falo isso. Apocalipse e escatologia, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Apocalipse está intimamente ligado à escatologia, é claro, que a escatologia é o estudo das últimas coisas, ou dos últimos tempos, né? Basicamente as últimas coisas, tá? Isso que é escatologia. A escatologia é uma área da teologia que estuda os últimos tempos, as coisas que vão acontecer, né, nos últimos tempos. Mas é importante entender que escatologia não está restrita ao Apocalipse, porque há muitos outros textos que falam do final dos tempos. Existem alguns textos no Antigo Testamento. Gostaria que alguém abrisse para mim Isaías 11. Isaías capítulo 11, lê, acho que os versículos 1 e 2 já. Eu vou explicar o porquê nós vamos ler ele, né? E também, pegar esse último texto aqui, Daniel 2,44. Deixa eu até ver se eu coloco aqui. Deixa eu até mudar aqui, espera um pouquinho. Deixa eu pegar a outra Almeida. Essa. Ops, pode ser menos. Tá bom. Alguém leia para mim Isaías 11, 1 e 2. O trono de Jessé sairá no rebento, e as suas raízes no renovo. E pousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Isso, e por aí vai, inclusive esse texto a gente vai consultar depois, mas se você seguir o texto, vai falar de um reino eterno, desse rebento de Jessé, vai ser um rei que vai reinar para sempre, o seu reino será eterno, e nós entendemos, por que rebento de Jessé? Jessé é o pai de Davi, ou seja, alguém da família de Davi vai vir e vai ter um reino eterno. Então alguns, a gente já interpreta que isso é claro, está falando de Jesus e de quando ele vai reinar eternamente. Então já está se falando de uma coisa que vai acontecer no futuro, o reinado eterno de Jesus, ou uma coisa que já está acontecendo, depende da sua interpretação, mas a gente vai chegar lá. Mas, por exemplo, aqui, vou começar aqui do Daniel, capítulo 2, começando do 44. Daquele sonho de Nabucodonosor, aquele sonho com uma estátua gigante, que é cabeça de ouro, peito de bronze, prata e tudo, os pés de ferro e barro e tal. Aí Daniel interpreta e ele vai falar, mas nos dias desse reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E aí ele vai continuar explicando. Ou seja, já está se falando aqui que Deus vai estabelecer um reino que vai ser eterno, não vai se destruir. Então, todos esses textos, há vários outros textos no Antigo Testamento, que já está se falando do futuro, e não só do futuro de quando Cristo vem, né, a salvação através de Jesus Cristo e tudo, mas também de um reino eterno. Até você vai ter, né, textos muito bonitos em Isaías falando, né, que o leão vai andar com o cordeiro, né? Ou seja, o leão não vai matar o cordeiro e os dois vão comer grama,
junto, porque eles vão voltar como era no Jardim do Éden, que os animais só comiam vegetais, não havia animal, nenhum animal era carnívoro, né? Nem o ser humano, nem nenhum animal. Era assim no Éden. Então, falando, haverá um momento em que tudo isso será restabelecido. Então, já está se falando nos profetas sobre o futuro. Mas ainda no Novo Testamento, principalmente em Mateus capítulo 24, gostaria que vocês vissem nas suas Bíblias aí. Mateus 24 começa o sermão profético, tá? Sendo que existe aqui algumas questões a ser colocadas, mas o principal é que, olha aqui, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Aí, aqui, ó, versículo 3, os discípulos falam, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Tal. Aí Jesus vai começar a falar de uma série de coisas sobre o fim dos tempos. Uma questão que tem com Mateus 24 sobre essa descrição de Jesus sobre o fim dos tempos e também os textos paralelos dos outros evangelhos é que há momentos que parece que Jesus está falando do momento da queda de Jerusalém, que vai acontecer no ano 70. Tá? E ele fala em outros momentos da consumação dos séculos. Por quê? Quando Jesus falou não vai ficar pedra sobre pedra, ele estava se referindo a quê? A destruição do templo no ano 70 que aconteceu. Mas aqui eles perguntam sobre a sua vinda e a consumação do século. Então parece que Mateus 24 e os outros textos paralelos está falando das duas coisas. Primeiro ele fala da destruição do templo, que tem muita coisa parecida ali, e depois ele fala também da consumação dos séculos. Ele fala que quando ele vier, todo olho verá, né? Tipo, assim como o raio que cai no Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então todo mundo vai ver a vinda dele. Então Jesus vai falar aí também. Então não está falando da destruição do templo, está falando da consumação dos séculos. Então entenda que escatologia, ele junta Apocalipse com todos esses textos e tenta fazer uma interpretação. Outros textos importantes são 1 Coríntios 15, 20. Tá? A partir do 20, tá? Deixa eu ver. Aqui, ó, a partir do 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto os inimigos debaixo dos seus pés. E aqui, juntando com esses textos são principalmente para a linha que tradicionalmente a igreja presbiteriana segue, esses textos são muito importantes. Aqui o texto já está falando que Jesus reina, tá? E ele vai colocar todos os inimigos por debaixo dos seus pés, porque toda a questão do milênio, que a gente vai falar aqui agora, vem junto com a interpretação desses textos. Jesus já está reinando, tá? Só que ele ainda vai pôr os inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, ele está reinando, mas ele está esperando chegar um tempo que ele vai reunir todo mundo, colocar debaixo dos seus pés, e ele mesmo vai se sujeitar, né, ao Senhor, isso, aquilo, tal. Mas aqui já vai falar, né, porque aqui ele está falando, ó, seremos vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, ele já ressuscitou, foi vivificado, tal, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda e tal. Mas tem textos mais claros que é o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Vamos pular o 2 de Pedro, para a gente não gastar tanto tempo, mas os 2 de Tessalonicenses são muito importantes, principalmente porque falam do arrebatamento. Primeiro, a Tessalonicenses capítulo 4, a partir do 13.
Aqui é um texto longo que vem falar da vinda de Jesus, tá? Eu vou ler até o capítulo 5. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, os cristãos que estão mortos, é uma forma de dizer os que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Tá? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns outros com essas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ou seja, ele fala aqui do arrebatamento, e até fala, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e aí nós, os que ficarmos na vida do Senhor, vamos depois segui-los, e nos encontraremos. Dizem que a forma como está escrito em grego, não é que a gente vai para o céu, mas que Cristo estará descendo. Esse encontro é marcar um ponto de encontro em que os três grupos, os mortos, os cristãos vivos e Cristo, vão se encontrar nas nuvens. E aí estaremos para sempre com o Senhor, né? E veja que ele também está falando aqui que o dia do Senhor vem como ladrão, ou seja, não tem data marcada. Esse é o grande problema quando se fala de escatologia, um monte de gente tentando adivinhar a vinda do Senhor Jesus, apesar de tanto texto dizer, não tem como saber, tá? Não há como saber. E fala, vem como ladrão por quê? Vem sem aviso, tá? É isso, o ladrão não avisa você, amanhã à noite eu estou indo lá na sua casa, tá? Beleza? Então, vem sem aviso. E outro ponto importante aqui no final, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então, aparentemente, quando houver paz e segurança, quando algum grupo, talvez não os cristãos, podem estar atribulados, podem estar tendo perseguição, mas talvez o mundo tendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então, esses textos juntos... então quer dizer que vai haver tribulação? Não, não vai haver tribulação, porque vai haver paz. Mas será que os cristãos não estarão em tribulação e o mundo em paz? Então, você tem todas essas discussões para falar sobre como será o fim dos tempos. Tá? O Brasil está em paz e segurança. Tu o dizes. 2 Tessalonicenses 2. Vamos lá para 2 Tessalonicenses 2. Opa, eu fui para o capítulo 1. Capítulo 2. De novo, né? O pessoal de Tessalonicenses estava preocupado realmente com a vinda do Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu pego já aqui. Aqui, ó. Esses são pontos importantes. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, a vinda do Senhor Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, um momento em que muitos crentes vão deixar a fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como o próprio Deus. E eu já falei isso para vocês e tudo mais. Então veja que tem mais informações aqui sobre a vinda de Jesus. Aí vai falar do homem da iniquidade, né? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, ele fala, falta chegar aquele, né? O homem da iniquidade seria talvez o anticristo, como João vai falar nas cartas dele e depois em Apocalipse. Só que ele fala que já opera. E a gente interpreta que fala que seja afastado aquele que agora o detém. Quem agora o detém? Cristo, ou o Espírito Santo, não permite a atuação dele. E daí então, quando
Cristo tirar a igreja, vem Satanás por um tempo e tudo mais. Aí você tem esse mundo de interpretações do que tudo isso significa. Então estou só mostrando para vocês que há vários textos que vêm falar do fim, e isso influencia muito na interpretação do livro de Apocalipse. Tá? Porque o pessoal vai tentar pegar todos esses textos, aqui são só alguns, tá? Há outros. Todos esses textos, pegar todos esses textos e juntar com o Apocalipse para falar sobre o que acontece nos últimos dias e tudo mais. Então é importante entender que quando nós chegamos lá em Apocalipse e a gente vai começar a ler os textos e tudo mais, a interpretação de alguns pontos estão influenciados por esses outros textos. Tá? As dificuldades na escatologia. Uma das coisas que não é clara na Bíblia é a escatologia. Porém, todas as linhas teológicas concordam com os pontos essenciais da escatologia. Isso aqui foi o Dr. Augusto Nicodemos que deu esse resumo. Ele, num vídeo, ele fala exatamente isso. Jesus voltará, Jesus julgará os vivos e os mortos, haverá ressurreição dos mortos, Satanás será julgado e condenado, haverá um período de paz e prosperidade. Apesar de tantas divergências e linhas teológicas que dizem, não, o fim dos tempos será assim, o fim dos tempos será assim e tal, Apocalipse é desse jeito, daquele, todos concordam com esses pontos básicos. Tá? E é importante entender o seguinte, as linhas escatológicas, as linhas teológicas que são apresentadas aqui, elas não têm assim, por exemplo, uma linha... Para você ser presbiteriano, você tem que ser da linha amilenista. Não existe isso. Se tradicionalmente a igreja presbiteriana segue a linha amilenista, não quer dizer que você tem que ser amilenista. Né? Não é parte da doutrina básica da igreja. Tipo, você tem que crer que Jesus é seu Senhor e Salvador. Isso daqui é básico. Se você não crê, esquece. Não é cristão na concepção nossa. Agora, se você é pré-milenista, pós-milenista, milenista, o que você quiser, não vai fazer diferença, porque isso não é claro na Bíblia. Tá? Então, interpretações de Apocalipse. Agora já estamos olhando para o livro de Apocalipse e a gente vai falar de todas essas linhas de interpretações. Há 3 escolas principais de interpretação de Apocalipse. A preterista, tudo que é profetizado em Apocalipse já passou, eram profecias para o pessoal daquela época, para aquelas 7 igrejas, para a tribulação deles, tudo aquilo aconteceu e já passou. Tá? A linha futurista, tudo que é profetizado a partir do capítulo 4, que até o capítulo 3 são as cartas até as 7 igrejas. A partir do 4, que começa a parte profética ali, nada daquilo ainda aconteceu, vai acontecer ainda. Tá? A histórica. A linha histórica, ela é uma profecia simbólica, o livro de Apocalipse é uma profecia simbólica de toda a história da igreja até a volta de Cristo e o fim dos tempos. E a profecia simbólica da história da igreja é aquele grupo que vê o seguinte, a carta às 7 igrejas é uma profecia da história da igreja em todos os tempos e dizendo que as 7 igrejas são 7 fases da igreja histórica. E que se nós estamos no final dos tempos agora, nós somos a igreja de Laodiceia, que é a última igreja da linha lá. Então, a igreja primitiva era a primeira igreja lá, que eu não sei se é Éfeso. Aí uma fase depois, época medieval, era a igreja tal. E terceira fase e tudo. Só que aí o pessoal está interpretando a partir de agora. Né? Então nós somos Laodiceia e tal tempo, aí tenta conciliar a história e tudo. Dizendo, e daí então, depois das 7 igrejas, vai começar o fim dos tempos. Então é esse pessoal que vê esse lado histórico aí. Tá? A gente não segue basicamente nenhuma dessas linhas, vamos dizer assim. Existe uma conciliação dela, principalmente a histórica. Nós, eu digo nós, né, igreja presbiteriana, a gente não vê, por exemplo, as 7 igrejas como uma profecia de a história da igreja durante toda a história do mundo. Tá? A gente não vê dessa forma. Agora, diante disso que nós temos esses pontos aqui, essas histórias aqui. Dentre essas 3 formas, uma grande divergência surge quanto ao significado do milênio em Apocalipse 20. Já vamos ler lá Apocalipse 20 para deixar claro o que está escrito lá. Tá? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo da grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos,
lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo, e por aí vai. Em cima desse texto de Apocalipse 20, desse período, por 1000 anos Satanás é preso. E é a grande questão, o que isso significa? Diante disso, esse debate tem 4 correntes que estão atreladas a como as escolas acima mencionadas entendem o Apocalipse. Em cima desses 1000 anos, alguns vão interpretar todo o geral, entender onde se encaixa esses 1000 anos em todo o resto do que se estuda de escatologia e o livro de Apocalipse em si, exatamente onde está esse texto. E tem essas 4 escolas aqui: pós-milenismo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, há algumas outras formas de descrever eles, tá? E amilenismo, que não são descrições fiéis ao que realmente, por exemplo, o milenismo não está dizendo que não existe milênio, mas é uma forma de tentar explicar, e a gente vai mostrar aqui. Vou mostrar muito resumidamente o que são essas linhas, tá? Existem muitos detalhes aí, mas o nosso foco não é estudar escatologia. Só quero dar essa base para a gente chegar no livro de Apocalipse, tá? Então, por exemplo, o pós-milenismo, desculpa, a imagem não está tão boa, você não perdeu o foco, tá? É a imagem que não está boa. O pós-milenismo, ele entende o seguinte: que Cristo vem depois dos 1000 anos. Por isso que é chamado pós-milenismo. Cristo vem depois dos 1000 anos. E aí que está. Esse pós-milenismo, eles entendem o seguinte: Cristo volta após o milênio. Era da igreja, milênio. Esse pessoal, eles entendem o seguinte: de certa forma é um pouco parecido com o amilenista, que a gente vai ver daqui a pouco, porque eles entendem que nós já estamos vivendo o milênio. Mais ou menos, porque eles entendem que vai ter 1000 anos quando eles acreditam que vai chegar um momento que o evangelho vai ser espalhado por todo o mundo, a grande maioria do mundo vai se converter, o mundo inteiro será um mundo com justiça, retidão, então haverá 1000 anos em que a igreja de Jesus Cristo vai reinar nessa terra. Os presidentes do mundo inteiro vão se converter, a grande maioria das pessoas vão se converter, e aí o mundo será um mundo de paz, um mundo em que Cristo reinará no coração das pessoas por 1000 anos. Hoje essa linha está perdendo espaço pela decepção com o mundo, vamos dizer assim. Mas isso foi muito forte, era uma linha muito defendida na época dos grandes avivamentos, principalmente nos séculos 17 e 18, porque começou aquela grande campanha evangelística de missionários para a África, para a Ásia, muita gente se converter. Então o pessoal acreditou que aquilo ia trazer, né? Muita gente ia vir para o Evangelho, as nações iam vir para o Evangelho e tudo. Hoje, com a decepção como o mundo está, e a visão é exatamente contrária, né? O mundo está cada vez mais rejeitando o Evangelho, essa linha está se perdendo. Mas era essa a ideia: vai chegar um tempo em que o Evangelho será pregado a todas as nações, né? Muita gente vai se converter e teremos 1000 anos de cristianismo reinando no mundo. E depois desses 1000 anos, vem Jesus Cristo, arrebata a igreja e acaba o mundo. Acabou tudo. Tá? Esse é o pós-milenismo. Aí fica um pouquinho mais complicado aqui. Você ganhou o foco, mas complicou um pouco as coisas. O pré-milenismo é: Cristo vem antes do milênio. Tudo bem. Só que existem alguns pontos aí. Então estamos aqui na era da igreja, só que antes de Cristo vir haverá uma grande tribulação. Tá? Aí você tem os textos de Apocalipse que fala sobre 3 anos e meio de uma luta aqui, 3 anos e meio ali e tal. Por causa disso haverá grande tribulação e o anticristo vai surgir, vai reinar na terra, vai estipular o 666, isso, aquilo, tudo. Aí a igreja sofre essa tribulação, Cristo vem, arrebata a igreja e ele destrói o inimigo. Satanás é preso por 1000 anos e aqui na terra os cristãos estarão reinando com Cristo e tudo. Satanás será solto e haverá mais uma batalha de Satanás junto com os não cristãos contra Cristo, mas Cristo vem, destrói, acaba tudo, começa o estado eterno. Tá?
Aí o dispensacionalista, que é o que a nossa linha diverge muito mais, tipo, discorda com mais força, vamos dizer assim, principalmente por alguns pontos. Parecido com o pré-milenismo que nós vimos, só que é o seguinte, tem a era da igreja, só que haverá o arrebatamento e Cristo vem em duas fases, vamos dizer assim. Cristo vem e arrebata a igreja. Os cristãos somem da terra, o resto, quem é não cristão, continua. O que aconteceu com esse povo que sumiu? Tá? Aí começa o reino do anticristo. Aí, depois de 7 anos, Jesus volta de novo, só que ele se revela ao mundo todo, e ele vem e reina, os cristãos vêm e reinam com Jesus, passam os 1000 anos e toda aquela mesma situação ali. Tá? Existe uma divergência, por exemplo, você vê até aqui a diferença entre eles. Aqui eles veem que o templo será reconstruído, o sacerdócio, o sacrifício nos 1000 anos, os judeus vão fazer os sacrifícios e tudo mais. Você vê que para esse pessoal aqui, os dispensacionalistas, isso vai ser nos 7 anos de tribulação que o templo vai ser construído. Uma grande divergência que a gente tem com os dispensacionalistas é que eles fazem uma distinção entre Israel e a igreja de Cristo. Nós entendemos que o Israel de Deus hoje é a igreja. Eles não, eles fazem distinção, não. A Israel continua sendo Israel e Deus tem um trato com eles, e a igreja é outro grupo. Por causa disso, você tem, quem lembra aqui da chamada da meia-noite? Era uma revista, é dessa linha dispensacionalista, que fala, você tem que ver o fim dos tempos, igual, por exemplo, lá, Israel está pronto para reconstruir o templo de Salomão. E eles veem tudo o que está acontecendo, por quê? Por que Israel hoje não pode reconstruir o templo? Porque os judeus estão esperando até hoje reconstruir o templo para fazer os sacrifícios do Antigo Testamento. Por que eles não conseguem fazer isso? Porque exatamente onde está o templo de Salomão, onde era o templo, está construída a dom, como é que é? Da rocha, a abóbada da rocha, esqueci. É um templo muçulmano ali, e é um lugar sagrado para os muçulmanos, se chama The Dome of the Rock, porque lá tem uma pedra que tem a marca da pata do cavalo de Maomé, quando Maomé subiu aos céus. O cavalo bateu ali naquela pedra e subiu aos céus. Porque aquilo ali é um lugar sagrado para os muçulmanos, eles não aceitam ninguém tocar naquilo ali. E os judeus querem de toda forma aquele lugar para reconstruir o templo. E é por isso que vive essa guerra eterna. Entendeu? O que se entende? Haverá um momento que Israel vai vir aí, esse pessoal dispensacionalista, que são muito fortes, hoje talvez nem tanto, lá nos Estados Unidos, a economia americana, ela é domada por judeus, se você andar em Nova York, você só vai ver judeu, esses caras aqui financiam, é por isso que a ONU, em 1948, colocou os judeus lá, enfiou eles lá. O que eles esperam? A gente vai conseguir força e poder para acabar com tirar os muçulmanos dali, reinstalar o templo, reinstalar o culto, os sacrifícios e tudo mais, aí Deus vai nos favorecer e teremos o nosso reino. Israel pensa dessa forma. Né? E o pessoal dispensacionalista segue toda essa ideia, e eles veem que o relógio de Deus, que é isso que fala chamado da meia-noite, é o povo de Israel. E aí quando Jesus fala em Mateus 24, olhe para a figueira, e figueira é um dos símbolos de Israel. Então eles falam, Jesus já falou, olha para a figueira, olha para Israel. Quando acontecer isso com a figueira, você já sabe o que vai acontecer. Só que daí você já cai de novo, você está querendo saber quando Jesus vai voltar. Então, tem um monte de coisa aí. Então existe, nós não concordamos, essa visão dispensacionalista, ela vai contra muitos princípios que a gente entende de outros pontos da Bíblia. Então a gente realmente não concorda com muitos pontos para eles interpretarem, principalmente Jesus voltar 2 vezes, tem um arrebatamento e tudo. Só que o engraçado é que essa linha é a mais popular. Por que é a mais popular? Porque ela é a mais sensacionalista. Porque ela é a mais hollywoodiana. Você tem aquela série Deixados para Trás, né? Ela é dessa linha aqui. Ou seja, inclusive, né, eu lembro anos atrás o pessoal falando assim, né, colocando sticker, colocando adesivo no carro, né,
atenção, se esse carro ficar desgovernado, né, porque eu fui arrebatado e tudo mais. É isso daqui. Coronel Eliseu. A primeira vez que eu vim na igreja presbiteriana foi para assistir o Coronel Eliseu falando do Apocalipse. A primeiríssima vez que eu vim. Então, o que acontece? É essa linha, tá? Que ela vem falando, você vai ser arrebatado, o mundo vai falar, o que aconteceu com esse pessoal e tal. Daí, depois que Jesus vem, com todo mundo vendo a vinda dele, tá? Então, tem essa linha. Aí você tem a linha que é mais seguida pela igreja presbiteriana, que é o amilenismo, que não vai falar que não existe milênio, mas que nós já estamos no milênio. O que nós estamos vivendo hoje é o milênio. Por quê? Mas fala que no milênio Satanás estará amarrado. Sim, Satanás está amarrado. Desde que Jesus morreu e ressuscitou, ele amarrou o Satanás. Já fala que ele vence, né? Venceu o inimigo. E depois que ele colocar tudo ao estrado dos seus pés, ele fala, o último inimigo a vencer quem é? A morte. Quando tudo estiver aos pés, ele vai entregar ao Pai. Então essa é a ideia. Não vai ter nenhum milênio futuro. Por quê? Nós já estamos no milênio. Cristo já está reinando. Desde o momento que ele ressuscitou, ele conquistou as chaves do inferno e da morte, isso, aquilo, tudo. Jesus já reina. Não plenamente, ainda não chegou à plenitude, mas ele já está reinando, né? E aí então, Cristo, quando ele vier, vem de uma vez só. A gente é arrebatado, ele vem, todo mundo vai ver a vinda dele, nós seremos arrebatados e os ímpios serão julgados, tá? E depois vai vir o estado eterno, ressurreição dos crentes, ressurreição dos incrédulos, julgamento, novo céu e nova terra. Davis. Para o pós-milenismo, é que eles creem que a gente não está no milênio, né? Eles creem o seguinte, a gente vai chegar ainda num milênio, e eles creem o seguinte, o milênio é um estado de graça, vamos dizer assim, aqui na Terra. E nós não entendemos isso, inclusive a gente entende que a gente passa por tribulações e tudo mais, que o Evangelho não reina, vamos dizer assim, né? Então você vê aqui, ó, a era da igreja, o milênio. Tudo bem, porque para os pós-milenistas, nós ainda não estamos no milênio. O milênio vai começar a hora que a maior parte do mundo se converteu ao Evangelho. O mundo inteiro vai ter um mundo de justiça, de prosperidade, de paz. Não vai ter gente sofrendo, não vai ter injustiça, né? Você imagina o milênio aplicado no Brasil, né? Então... É verdade, quem sabe eles mudem para cá, né? O Edir Macedo está construindo uma réplica do Templo de Salomão em São Paulo, né? Então, suntuoso o negócio. Gente, essas linhas, toda essa complicação por causa do milênio, essa visão, tá? E agora eu gostaria que nós olhássemos para o livro de Apocalipse. Então eu queria que vocês entendessem que tem essas linhas divergentes, a gente vai explicar, né, o porquê tem todas essas linhas, porquê tem todos esses assuntos. Mas agora vamos olhar para o livro de Apocalipse, diante desses pressupostos aí, tá? O tema do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Alguém leia, por favor, Apocalipse 17:14. Enquanto vocês pegam, eu vou pegar água, porque eu estou com muita sede. Pois não, vai lá. Bom domingo. Morrendo de calor. Deixa eu abrir aqui que eu tô com calor, gente. Tô transpirando. Vamos lá. Alguém leia, por favor, 17:14? Então, Cristo e a igreja vencerá. Há vários outros textos que vão falar dessa vitória. Gostaria que a gente fosse abrindo aí nesses textos. Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador. Alguém abra Apocalipse 1:18, rapidamente.
Nem vamos ler o 5 de 9 a 14, que é grande. Apocalipse 6, 2. Apocalipse 11, 15. Apocalipse 14, 1. Tá bom até aí. Quem encontrou 1, 18, leia, por favor, em voz alta. Tá. O 6, 2. Vi então e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro com arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Saiu vencendo e para vencer. 11, 15. Ah, não, 6, 2 ele leu. 11, 15, por favor. Isso, ele reinará. 14, 1. Ótimo. Então você vê, e tem vários outros textos falando, sempre mostrando Cristo como vitorioso. Que horas são, gente, por favor? Tá, temos tempo ainda. Então o livro de Apocalipse, ele foi inicialmente endereçado aos crentes que suportavam o martírio na época do apóstolo João. Houve grandes perseguições nos primeiros séculos contra a igreja. Além do primeiro século, nos séculos seguintes também. Muitos imperadores romanos perseguiram cruelmente a igreja, tais como Nero, que começou a reinar em 64, Domiciano em 95, que é normalmente dito como a quem está se referindo muito João. João havia sido preso por Domiciano, é isso que a tradição diz, tá? Trajano começou a reinar em 112, Marco Aurélio em 117, Sétimo Severo no fim do segundo século, Décio em 250 depois de Cristo e Diocleciano em 303. Esses são os imperadores romanos que durante todo esse século, o primeiro, o segundo e o terceiro século, houve muita perseguição contra a igreja. A igreja era vista como uma seita dos judeus. Os judeus eram perseguidos também, mas os cristãos também. Então, o livro de Apocalipse ele foi escrito para uma igreja que está sendo perseguida. Tá? Isso é a base do livro. O livro foi enviado a 7 igrejas da Ásia Menor. E aí, deixa eu até colocar aqui. Mostrar para vocês. Acho que eu já tenho Laodiceia aqui. Só um instante que a gente vai chegar lá. Você vai ter aqui, ó, as 7 igrejas. Não sei se vai ficar muito claro para vocês. Você tem as 7 igrejas que estão em verde aqui. Tá? Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Tiatira, Pérgamo, tá? Então essas são as 7 igrejas. Você veja a proximidade delas, que elas estão aqui na Ásia Menor, tá? Você vê aqui está muito claro, não dá para ver, mas aqui está o mar Mediterrâneo, aqui está Israel e eles estão aqui nessa área. E João escreveu a partir daqui, ó, de Patmos, tá? Da ilha de Patmos, pertinho das 7 igrejas para quem ele escreveu. Ele está aqui do lado, vamos dizer assim, tá certo? Agora está na hora de fechar aqui. Então, ele escreveu para isso que é importante entender. Ele escreveu para essas igrejas. Mas olha só, o número 7 é muito simbólico em Apocalipse. Ele ocorre 55 vezes em Apocalipse. É absurdamente o livro que mais tem o número 7. Alguns creem que o uso das 7 igrejas também é simbólico. Elas representam todas as igrejas, no sentido de todas as igrejas dali da região inteira. Que João havia escrito para as 7 igrejas e usou o número 7, ou 7 igrejas realmente como simbólico, como representando o todo. Porque o número 7 representa essa plenitude. Então seria endereçado a todas as igrejas. Essa é uma ideia que é colocada. Mas é importante entender que o livro de Apocalipse foi escrito para essas igrejas, né?
E ele vem falar muito claramente isso que a gente vai ver. Ó. A questão-chave, e aí que está um ponto que a gente vai trabalhar muito, claro que não hoje, não dá tempo, mas a gente vai ter que... É o ponto-chave para a gente interpretar Apocalipse. É a forma como entendemos a sua estrutura. A estrutura do livro, como ele é dividido, como ele é organizado. E como se lê as organizações, como se interpreta as organizações dele. Ele tem, de certa forma, uma organização simples, ou fácil de distinguir. Por quê? Ele tem a carta às igrejas, depois vai começar 7 selos, 7 trombetas, 7 cálices. Então você tem algumas sessões divididas. Agora, o que significam essas sessões? Ou como se lê essas sessões? Esse é o grande ponto, tá? E é a forma como se começa a ler essa estrutura, essa divisão, é que você vai seguir aquelas linhas que a gente viu. Pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, tá? Então, nós vamos focar nessa estrutura e explicar a forma como essas estruturas são vistas, tá certo? Mas hoje não vai dar tempo. Eu queria que nós começássemos a ler o capítulo 1 de Apocalipse, que a gente vai começar a chegar em alguns pontos do texto, tá? Então vamos lá para Apocalipse 1. Eu gostaria que nós lêssemos e você começasse a prestar atenção se há coisas aqui que te chamam a atenção, tá? Coisas que vão levantar dúvidas para você e nós vamos falar também. Olha só o que está falando Apocalipse 1. Revelação. Revelação. O livro de Apocalipse se chama Apocalipse por causa da primeira palavra, que é revelação. A palavra Apocalipse nada mais significa do que revelação. Tá? Inclusive é até engraçado, porque em inglês o livro se chama Revelação. Né? E a gente poderia ter em português o livro chamado Revelação. Tá? Mas como o Apocalipse fica mais misterioso, o pessoal já acha que tem um monte de coisa, aí fica mais sensacionalista. Né? Então, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ele já está dando um aviso aí, o tempo está próximo também, né? Aí ele continua. Bom, antes de continuar, vamos ver já alguns pontos aqui. Pelo seguinte, olha essa ordem aí, né? Ó, Deus, Jesus, anjo, João. E depois de João tem as igrejas, ou nós, os cristãos. O versículo 1 está dizendo, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Deus deu uma revelação para Jesus Cristo. E aí, de novo, resumidamente, mas como Deus deu uma revelação para Jesus Cristo? Jesus não ressuscitou, ele não é Deus, ele não sabe todas as coisas, porque ele precisa de revelação. Porque ele continua submisso ao Pai como servo lá nos céus, por isso que ele continua intercedendo por nós. Ele não voltou à plenitude de Deus, de divindade. Por isso que Paulo fala que ele ainda se submete ao Pai. Ele continua sendo o servo lá nos céus. Por isso que o Pai ainda dá revelação para ele, porque ele continua sendo o servo. Ele ainda assume essa forma até que chegue à plenitude dos tempos. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios que quando todas as coisas estiveram aos pés de Jesus, ele mesmo vai entregar tudo ao Pai e ele vai se submeter ao Pai, tipo, olha, está cumprido tudo. Pronto, agora vai chegar o novo céu, a nova terra, a eternidade, tudo volta a como era antes. Os seres humanos ao estado como Deus criou, Jesus ao estado como ele era normal, ele continua ainda como servo até que todas as coisas sejam completadas. Por isso, Deus dá uma revelação a Jesus. E aí Jesus, através do seu anjo, através de um anjo, ele dá essa revelação para João. E João vai entregar essa revelação para a igreja. Tá? Então eles gostavam de fazer telefone sem fio naquela época, eles fizeram isso daí. Né? Mas por que, né, essa situação? Ele está mostrando, João não faz isso à toa, ele não está descrevendo isso à toa. Está descrevendo a situação de Jesus em relação ao Pai.
E é importante esse anjo, poderia ter pulado o anjo, né? Jesus fala direto com ele, que inclusive Jesus fala direto ali com ele. Aqui no capítulo 1, Jesus se revela a João e Jesus fala com João. Então cadê esse anjo? Esse anjo é ao lado do capítulo 4. Que chega no capítulo 4, o anjo fala assim, sobe para cá que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. E por que isso é importante? Porque na tradição judaica, a literatura apocalíptica, e aí vale a pena entender assim, isso é um estilo literário, estilo apocalíptico. Tradicionalmente, nas outras literaturas, é sempre um anjo que vem revelar as coisas futuras para um servo de Deus. Então, essa é o que normalmente tem. Você vai ver em Daniel, você vai ver em tantos outros textos, você vai ver, existe muitos outros livros, muitas outras literaturas que não são parte da Bíblia, mas é de tradição judaica, que é sempre esse padrão. Um anjo vem, que ele é o guia do profeta nos céus. Eu vou te mostrar as coisas, eu vou te explicar o que está acontecendo. Então, isso é o que normalmente acontece. E Jesus, então, lá nos céus, João não fica com Jesus. João fica com um anjo, que vai guiando ele e explicando. Então, é isso que acontece. Por isso que está falando aqui. Isso aqui é uma introdução. Aí agora, aqui, a partir daqui, João vai descrever o aparecimento de Jesus, aparece a ele e fala, só que Jesus ele vai falar algo específico. Jesus aparece para João e fala assim, eu quero que você fale com as 7 igrejas. Tá. A partir do capítulo 4, que vai aparecer um anjo e vai falar para ele, João, sobe aqui para o céu que eu vou te mostrar umas coisas. Então, é essa relação que está acontecendo aí. Tá? E olha só, versículo 3. Versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Ou seja, ele está falando de gente que lê e gente que ouve. Bem-aventurado são os líderes da igreja que vão pegar essa profecia e vão ler para a igreja. E bem-aventurados são os crentes que estão na igreja que vão ouvir a profecia. De novo, naquela época, eram poucas pessoas que liam e escreviam. Na igreja, quando tinha uma carta, como a carta de Paulo, Apocalipse e tudo, tinha um escriba, ou seja, uma pessoa que sabia ler e escrever, e essa pessoa ia ler para o povo. Então, o povo, a maioria das pessoas, não liam nada, eles não liam, só sabiam falar. Mas então aqui, é até engraçado porque normalmente se fala sobre ouvir, dificilmente se fala sobre ler. Talvez esse seja uma das únicas referências sobre ler profecia em todo o Novo Testamento. Tá? Mas ele vai falar, bem-aventurado aqueles que leem e ouvem. Por quê? Ele está focando os líderes que devem ler. Principalmente porque nas 7 cartas Jesus fala ao anjo da igreja tal. Quem é o anjo? É o líder, seria o pastor, ou o líder da igreja, ele chama como anjo. Né? Então fala ao anjo da igreja. Então é interessante que ele não fala à igreja tal, fala ao anjo da igreja. Ou seja, ele está chamando a responsabilidade dos líderes. Por isso que ele está falando que bem-aventurados os que leem e os que ouvem. Tá? E ele chama isso de profecia. Tá? As palavras da profecia. E é interessante que ele está denominando isso como uma profecia. Em outros textos, abram lá em Apocalipse 19:10, só Apocalipse 19:10, para ver que está sempre se referindo à profecia. Alguém leia, por favor, Apocalipse 19:10. Os teus irmãos vão ler o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu acho que o outro texto melhor é o 22:6, eu acho. Pensei que era esse daí, mas não. 22:6. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos Espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. De novo falando as coisas que em breve devem acontecer.
Eis que venho sem demora, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Então, veja que ele se refere realmente à profecia desse livro, tá certo? Terminou nossa aula. Aqui, só vocês prestarem atenção, versículo 4. Deixa eu voltar lá para Apocalipse 1. Ah, tá. A partir do 4. Aqui é o seguinte. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, a gente tinha lido só aqui, né? A gente pode até continuar semana que vem, mas João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Da parte, aí ó, dividam de quem ele está dando saudações. Da parte daquele que era e que há de vir, e pode parecer Jesus, mas ele está falando de Deus, tá? De Deus Todo-Poderoso. Isso aqui seria uma fórmula para o Deus que é, tá? Para Yahvé, Yahvé significa, de certa forma, eu sou, né? Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Então você vê, está falando de Jesus aqui, então esse aqui é o Pai. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Existe uma boa discussão sobre o que quer dizer aí os 7 espíritos. Tá? Por que está falando dos 7 espíritos? Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Não existe um consenso claro sobre o porquê ele usou 7 espíritos. Primeira ideia, ele está falando do Espírito Santo, porque não é sempre Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não falou do Pai, ele não falou do Filho, não está faltando o Espírito Santo, seria o Espírito Santo. Aí você tem o texto de Isaías 11:1, que nós até lemos hoje. Vamos dizer, os 7 espíritos é um símbolo do Espírito Santo. Porque se a gente vem Isaías 11, vai falar assim, ó: do tronco de Jessé saiu o rebento, das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, espírito de conhecimento e temor do Senhor. Só que se você ler aqui dá 6. O 7º seria o Espírito do Senhor. Só que, entende, se você ler no texto, fala assim: repousará sobre o Espírito do Senhor. O que é esse Espírito do Senhor? Sabedoria, entendimento, conselho, tal, tal, tal. Se você juntar o Espírito do Senhor, dá 7. Só que o pessoal fala assim: não, o texto não está dizendo isso. Está dizendo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E quando segue, está se explicando o que é esse Espírito do Senhor. O Espírito que dá entendimento, sabedoria, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor, tal, 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 tal. Né? Alguns defendem que os 7 Espíritos lá está se referindo então ao Espírito Santo e usam esse texto falando que o Espírito do Senhor e esses Espíritos e tudo mais é só um símbolo do Espírito Santo. Essa é uma interpretação. Outra interpretação, até por isso que eu peguei 1 Timóteo 5:21, gostaria que alguém lesse aí, por favor. Alguém leia, por favor, 1 Timóteo. Juro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes esses conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Isso. Veja que nessa fórmula que Paulo está usando foi conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus e os anjos. Ele não menciona o Espírito Santo. Por causa disso, alguns acham que quando ele está falando dos 7 Espíritos, ele está se referindo a 7 anjos, que são os 7 anjos que vão aparecer em alguns momentos no livro de Apocalipse. Tá? Só que daí vem uma questão, mas não é comum, não existe na Bíblia referência a anjos como espíritos. Não existe realmente, você não vê anjos sendo chamados de espíritos. Aí qual é a questão? Alguns defendem que pode ser sim anjos, porque João estaria sendo influenciado pela comunidade de Qumran. Era muito comum naquela época, essa comunidade, dizem que ela influenciou demais o cristianismo, e na literatura dessa comunidade é sim comum anjos serem chamados de espíritos. Tá? Essa comunidade de Qumran ela era desconhecida até 1948 e é um dos achados arqueológicos mais fabulosos, vamos dizer assim, porque desde
por volta de 100 antes de Cristo. Até 1948, esses textos ficaram intocados. Em 1948, quando eles foram descobertos, e começou a ser decifrado, inclusive dizem que até hoje não conseguiram ler tudo, porque é muito fragmentado. Imagina, né? 2000 anos guardado dentro de cavernas, em vasos de barro. Mas o que acontece? Muito do cristianismo, de coisas que Jesus fala, de coisas que João fala, alguns acham que João Batista foi da comunidade de Qumran. Que eram os essênios, chamados os essênios. Oi? Isso, até aí tem um monte de teoria. Jesus, quando completou 12 anos, ele se tornou um essênio, e daí existe uma série de teorias, mas muita coisa não bate também nessas teorias. Mas alguns acham que seria possível que João, como conhecedor dessa literatura dos essênios, ele poderia estar utilizando a terminologia dos essênios para falar dos 7 espíritos, ele estava se referindo aos 7 anjos. O que fica para a gente? Infelizmente, nós não temos como bater o martelo, falar assim, não, quando fala os 7 espíritos, está falando do Espírito Santo. Não, os 7 espíritos está falando de anjos. A gente não tem como bater o martelo, a gente tem como interpretar, entender com o material que a gente tem de arqueologia, comparar com outros textos bíblicos, mas a gente não tem como fechar isso daí, tá? Então, só gostaria que vocês entendessem, muita gente vem questionar o que são esses 7 espíritos e tal. E a gente vai ver, já estourou o nosso tempo, mas vocês vão ver que, muitas vezes, por exemplo, vai falar dos 4 seres viventes, que tem olho por dentro e por fora. O Apocalipse é muito simbólico. Então a gente vai ver algumas coisas, e é interessante que no começo, muito simbolismo é explicado, e isso vai ajudar a gente a entender o resto, tá bom? Semana que vem, nós vamos focar na estrutura de Apocalipse, entender como o livro é entendido por várias escolas, como ele pode ser lido, a sua estrutura, e aí que a gente vai ver como algumas interpretações começam a divergir, vamos dizer, tá? Vamos ficar em pé?